Para que você tenha um contrato, você precisa ter a identificação das duas partes, né? Quem está locando, né? O locador, aquele que está disponibilizando o imóvel, e quem está alugando o imóvel. Então, quando você vai redigir um contrato, você precisa especificar primeiramente essas duas partes, né? O proprietário do imóvel, que está colocando o imóvel à disposição, e a pessoa que está alugando. Como que a gente faz isso? Um RG, CPF das pessoas, né, o endereço onde eles residem, são domiciliados, enfim, a profissão que eles possuem, se são casados ou não, se são brasileiros ou não, né? E do outro lado, o proprietário do imóvel. Estamos falando de um contrato de locação, então, de imóvel. Depois, o objeto do contrato. Uma vez identificadas as partes, nós precisamos identificar qual é o objeto que está sendo locado. E esse objeto ele precisa estar muito bem definido. O que é muito bem definido? Com todas as suas características. Então, se é um imóvel, por exemplo, eu vou descrever uma casa. Quantos quartos possui essa casa? Quantos banheiros possui essa casa? Onde essa casa está localizada? Aí você vai citar o quê? O endereço dessa casa, né? O bairro onde ela está, os metros quadrados, enfim, quantos metros essa casa possui. Você precisa deixar muito bem delimitado. Eu estou te dando a minha visão até como advogado, quando eu faço um contrato desse tipo. Por quê? Porque imagine que você vá até o meu escritório e fale assim, doutor, eu estou querendo alugar um imóvel e eu preciso fazer um contrato de locação. Primeira coisa que eu vou te pedir então é que você me traga todos os detalhes possíveis desse imóvel. E aí vamos supor, o IPTU está atrasado? Quem é que vai pagar o IPTU desse imóvel? Então, além da descrição do imóvel, aí a gente já parte para uma próxima etapa, que é o quê? As obrigações. Que obrigações são essas? Essa questão. Quem é que arca com o IPTU? Quando vier a taxinha do lixo, quem é que vai pagar a taxinha do lixo? Vai abater do valor do aluguel? Porque, por lei, o proprietário do imóvel, ele não pode descontar ou cobrar o IPTU do seu inquilino, salvo se existe disposição. Se vocês pactuarem dessa forma, muita gente não faz isso, inclusive. Se você combinar com o proprietário que você vai pagar o IPTU, maravilha, está combinado. Caso contrário, ele não pode te cobrar, a obrigação é dele, proprietário do imóvel. Muitos proprietários não fazem da forma correta. Então vamos lá. Quem é que vai? Eu peguei o imóvel pintado ou não? Quando sair do imóvel, vou devolver o imóvel pintado ou não? Danos causados pela natureza, quem é que vai consertar isso? Choveu um vento muito forte e destelhou a casa, quem é que vai consertar? Vai ser o proprietário ou vai ser o inquilino, né? Infiltrações, quem conserta essas infiltrações? Quando eu saio do imóvel, eu tenho que consertar essas infiltrações? Então, resumindo, eu tenho a identificação das partes, eu tenho o objeto do contrato, depois eu tenho a questão das obrigações, né, desse contrato, e eu posso inserir ali algumas cláusulas, algumas penalidades, algumas cláusulas penais. Por exemplo, se é um contrato de aluguel de imóvel, o contrato vence todo dia 5. A partir do dia 5, eu já posso sofrer algumas penalidades. Vai existir juros, né? Vai existir mora, que é essa multa por atraso do cumprimento disso. Eu preciso saber, eu preciso especificar o valor desse aluguel. Enfim, e aí existe uma série de situações interessantes no direito. Por exemplo, o meu aluguel está determinado em contrato que vence todo dia 5. Se eu começo a pagar todo dia 15 e esse proprietário nunca me cobrou R$1 de juros, implicitamente ou tacitamente houve uma modificação da data do vencimento desse aluguel. Se eu paguei, por exemplo, 6 meses seguindo dia 15, o cara nunca me cobrou R$1 de multa, de juros, de nada, no 7º mês, quando eu for pagar dia 15 e ele quiser me cobrar, você fala, opa, aí, tacitamente o senhor concordou que agora o aluguel vence todo dia 15, né? Ao final, né, as partes identificadas, o objeto identificado, as obrigações, as cláusulas penais, né, as partes assinam esse contrato e aí existe a questão da validade. Muita gente fala assim, mas tem que reconhecer a firma em juízo? É bom,
mas a ausência disso não traz nenhuma penalidade. Você inclusive pode suprir isso com a assinatura de 2 testemunhas, né, nesse contrato aí, vamos supor, de locação. Mas, em regra, todo contrato basicamente terá a identificação das partes envolvidas, o objeto, o fruto desse contrato, seja um carro, seja um gado, seja um imóvel, seja um toca-CD, seja a roda de um carro. Temos ali as obrigações, primeiro de tudo, eu preciso ter a validade, o prazo desse contrato. Se for um contrato para dar, ou entregar, ou vender, eu preciso dizer para o meu comprador quando eu vou dispor da coisa. Olha, eu estou comprando um carro do Aires. Aí eu falo assim, você vai me entregar seu carro quando? Aí o Aires, Alex, daqui a 1 semana. Então eu coloco, olha, no dia 5 de dezembro, o móvel, né, o automóvel será entregue. Eu preciso ter identificado essas obrigações. Ok?